dias para se preparar para o Santo Sábado. Hoje, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre a morte. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho eterno do Reino de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia em Isaías 58, Jesus disse no Novo Testamento: e este Evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Se você abrir Isaías 58, verso 12, ali está escrito assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esse texto é a característica de uma igreja remanescente que Deus chamou e fundou ela desde 1864, quando organizou essa igreja. Deus deu uma missão a essa igreja, e a missão dela é reparar brechas do Evangelho. Quando você se lembra da parábola da dracma perdida, quantas dracmas eram? Uma perdida? Mas ela tinha 10, não tinha? Não eram 10 dracmas e uma perdida? Era isso? Era uma dracma perdida. Ok. E quando você olha para o Santo Decálogo, o que está perdido no Santo Decálogo? O sábado. Quem prega o sábado? Alguns pregam o sábado. Brecha do Evangelho. Então você vê o mundo protestante, ele aceita quase que 9 mandamentos. Se você for por aí andar entre os protestantes aí, você vai perguntar, e eles aceitam praticamente os 9. Você fala, pode ter outros deuses? Falam que não. Você vai fazendo a lista, mas você chega no quarto, o quarto não tem valor. Brecha do Evangelho. Qual é a outra brecha do Evangelho? A morte. Em que sentido? Muitos pregam a vida após a morte, quando na verdade a Bíblia diz, não há vida após a morte. Brecha do Evangelho. Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 1:10. Aqui em 2 Timóteo 1:10 está assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Como nós podemos encontrar vida eterna? Mediante o Evangelho. Então veja, o ser humano no Éden, a varoa Adão, porque antes da queda a varoa chamava Adão, e o varão Adão, depois da queda ela passou a ter o nome de Eva, a varoa. Então veja, o casal endêmico tinha imortalidade condicional, condicionada à obediência, ligado à árvore da vida. Estavam em obediência, estavam vivendo da graça do nosso Salvador, imortalidade condicional. A partir do momento que eles aceitaram o governo do inimigo de Deus, eles perderam a imortalidade condicional e passaram para mortalidade incondicional, sem condição. Mas a Jesus, em Gênesis 3,15, dá uma oportunidade. Ele diz, eu sou o cordeiro morto desde a fundação do mundo, eu virei. Então, porque eu prometo que virei, eu me coloco à disposição do ser humano para morrer no lugar dele. Então eu devolvo a imortalidade condicional. Condicional mediante a palavra de Deus, mediante as regras que estão na Bíblia. Quem de nós já não perdeu um ente amado, um pai, uma mãe, um filho, um amigo? Quanta dor, né? Você pode imaginar essa dor, ou você pode já tê-la sentido. É no meio disso que a Bíblia relata a mais antiga mentira já contada aos seres humanos,
que está lá em Gênesis 3, verso 4. A cobra disse ao ser humano: é certo que não morrerás. É a mais antiga mentira já contada ao ser humano. É certo que não morrereis. E essa mentira vem aí ecoando pela nossa terra há mais de 6.000 anos. Tem sido um calcanhar na pregação do Evangelho. Porque o Evangelho eterno diz: salvação e vida eterna mediante a aceitação do nome de Cristo Jesus, mas não há vida após a morte. Morreu, acabou. E aí você encontra as pregações do mundo secular, do mundo protestante e do mundo católico, dizendo: tem um purgatório, tem um céu, tem um inferno, você fica no purgatório, você é purgado, você escolhe, depois pode ir lá. Tem isso? A Bíblia sustenta isso? De modo algum. O inimigo de Deus tem semeado esta mentira na mente dos seres humanos, através de livros, revistas, filmes, seriados e novelas. É verdade ou não é? Você pode assistir uma novela e essa novela lá em algum momento alguém morreu e voltou. A novela volta, né? Dá um jeito lá. É cinematográfico. Revistas, livros, literatura. Tudo começa na literatura. Depois vai para a novela. Depois vai para o seriado. Os autores precisam escrever primeiro. Não dá para você fazer um roteiro fazer um filme sem um roteiro. Não dá para você fazer um seriado sem um roteiro. Não dá para você fazer uma novela sem um roteiro. Tudo começa na escrita. É na escrita que está o problema. É lá que é semeado o problema. Depois você traz para o áudio, você traz para o vídeo, você traz para outras mídias. Agora eu pergunto: a televisão é o problema? É o problema para o ser humano? Não. A revista é um problema? O jornal é um problema? Os livros são um problema? São? Não são problema. O problema está na figura da pessoa humana que escreve, baseado naquilo que ele crê, nas convicções pessoais que ele tem. Eu trouxe um texto da irmã White, ele é muito profundo, vamos prestar atenção nele, eu vou ler. É de uma compilação, Nossa Alta Vocação, na página 274. Os livros da pena dos infiéis não devem existir nas bibliotecas dos que creem servir a Deus. Conselho do irmão White: os livros dos infiéis, dos incrédulos, não devem existir nas bibliotecas dos cristãos. Ora, então eu não devo ter o livro do Crepúsculo, eu não devo ter o livro do Código da Vinci. São livros dos infiéis. Olha mais o que ela diz: servirão melhor para combustível em nosso fogão. Por que ela fala nosso fogão? Porque na época que ela escreveu isso, usava-se o fogão a lenha, muito mais usado que hoje o nosso fogão tradicional, né? Então, essa literatura incrédula serve para você fazer comida. É o conselho dela aqui, não sou eu que estou falando, é ela. Do que para alimentar o espírito, do que para me alimentar disso. Os livros dos infiéis têm sido causa de ruína para muitas pessoas. Os homens têm estudado esses livros de inspiração satânica. Ela está dizendo isso, não sou eu. E ficando confundidos quanto ao que é a verdade. Agora nós vamos entender por que os homens estão ficando confundidos quanto ao que é a verdade, quando leem esses livros, e até membros de nossa igreja. Satanás está ao lado daquele que abre o livro de um incrédulo. Olha, o diabo está do lado de quem está lendo uma literatura não cristã, não inspirada. É o que ela está dizendo, não eu. Educa a mente do que manuseia tal livro, tal literatura, e fascinará de tal maneira
a pessoa que será quase impossível romper-lhe as cegas absorção. Nenhum crente acredite que sua montanha está tão segura que ele nunca será movido de sua posição de fé. Confiança alguma pode ser posta na natureza humana quanto à pessoa que se separa de Deus. Olha o que ela está dizendo aqui. Você pode ser um crente, um adventista convicto que crê que não existe vida após a morte, mas se você perde tempo, uma vez que a literatura gera o filme, a literatura gera a novela, que você contempla aquela novela. Nós mudamos pelo contemplar. É assim que eu mudo. Eu cresço pelo que eu contemplo. Se eu estou a contemplar o meu Cristo, eu serei transformado nele, porque eu contemplo ele, eu contemplo a palavra dele. Oro, medito e leio a palavra de Deus. Isso é contemplar as coisas de Deus. Agora, quando eu estou contemplando as coisas do homem, quando eu abro um filme, uma televisão que não é próprio para mim, eu sei o que não é próprio para mim. A palavra de Deus me diz o que não é próprio para mim. Quando eu estou me saciando de algo que não é adequado ao meu espírito, a irmã White está dizendo aqui: Satanás está ao lado. Olha aí. Eu quero o diabo do meu lado para incentivar, influenciar a minha mente. Eu preciso do diabo dentro da minha casa. Há relatos de pessoas que, a verem determinados programas de televisão, ficaram endemoniados. Por quê? Porque nós estamos abrindo as janelas da alma para o inimigo. E ele se aproveita disso. Agora, continuando, por que eu estou falando isso? Porque ele tem atuado dessa maneira. Quando você olha na novela, ou no filme, ou no seriado, ou num livro, ou numa revista, a ideia de que existe vida após a morte, você está sendo enganado, você está sendo ludibriado por isso. Eu conheço uma história de um pastor adventista, um grande pregador. Ele pregava com exímia perfeição sobre a vida, sobre a morte e sobre o fato de não existir vida após a morte. Até que um belo dia, numa conferência, ele pregou, fez a conferência como sempre fazia, e uma moça sentada, espírita, ela se converteu. E ela veio com o livro dela e deu ao pastor de presente. Pastor, eu me converti, agora eu sei que o que o Senhor está ensinando é a verdade sobre a palavra de Deus, é o Evangelho eterno que salva. Esse livro eu li, quero dar para o senhor. O pastor leu o livro e saiu da igreja. Pensa nisso. Pastor adventista que pregava com exímia perfeição a palavra de Deus, unido em comunhão com ele. Nações pagãs creem na vida após a morte. Nós podemos pegar dois exemplos: Babilônia e Egito. O Egito é mais notório, Babilônia nem tanto, porque Deus destruiu e disse que jamais seria reconstruída, né? Recentemente, antes da morte do Saddam Hussein, que morreu enforcado, ele tinha um projeto de reconstruir Babilônia. E é irônico, né? Mas quando o George Bush filho decidiu atacar o Iraque, por conta de convicções pessoais também, e Deus está no comando de todas as coisas, e nós sabemos que não havia armas de destruição em massa lá, como ele havia dito, mas sim muito petróleo, né? E ao invadir o Iraque, os B-52, os aviões de bombardeio,
Em vez de começarem a bombardear logo Bagdá, eles bombardearam o sítio arqueológico de Babilônia, em primeiro lugar. As poucas ruínas que já existiam sobre Babilônia foram destruídas pelas bombas dos aviões americanos. É uma coisa para a gente pensar, né? E logo o desfecho de Saddam Hussein enforcado. Há um filósofo chamado Sócrates. Ele é um indivíduo extraordinário, mas não tem tantas qualidades assim também não. Sócrates ele foi até o Egito e ele foi conhecer a filosofia egípcia sobre a ideia da vida após a morte. Chegando lá, ele se deparou com o ensinamento egípcio de que você pode mumificar um indivíduo, você guarda ele com todas as suas riquezas, depois, numa vida por vir, ele voltará, deixa ele lá confortável, né? Eu nunca vi esses camaradas voltando, estão todos mumificados ou em museus. Sócrates volta para a Grécia e ele faz os seus discípulos, né? E um dos seus discípulos é Platão, que ele transmite o seu ensino um pouco modificado com filosofias. Eu não quero aqui que você pense que filosofia é uma coisa ruim, como psicologia também não é uma coisa ruim. Essas ciências, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. A irmã White diz que toda ciência deve acompanhar a fé cristã. A partir do momento que a ciência anda em desacordo com a fé cristã, aí há um grande problema. Mas a ciência deve acompanhar a fé cristã. A fé no Cristo, no Evangelho eterno, que diz, não tem vida após a morte. Por conta desse ensinamento que ficou na Grécia, isso se espalhou para os teólogos da igreja primitiva, como Tertuliano, Orígenes, Agostinho e Tomás de Aquino. Esses homens, estudiosos de filosofia também, só que absorveram coisas que não deveriam de absorver e também passaram o ensinamento de vida após a morte, criando o purgatório, alguns indulgência. A indulgência é muito conhecida como o meu parente morreu, ele está no purgatório. E para tirar ele de lá, eu preciso pagar um troco para a igreja. E assim a igreja foi enriquecendo, foi ficando nobre de dinheiro. O que diz a Bíblia sobre a imortalidade da alma? Sobre corpo e alma. Isso é um dualismo. Nós encontramos esse dualismo na Bíblia, corpo e alma. Existe corpo e alma? Ou corpo é alma e alma é o corpo? O que vocês acham disso? Existem essas duas coisas ou essas duas coisas são uma coisa só? Essas duas coisas são uma coisa só. Isso é um dualismo. Mas olha, se é um dualismo, por que eu encontro essas coisas na Bíblia? É fácil explicar. Tem um ditado que diz que todo tradutor é um traidor. E bem verdade é em algumas circunstâncias, nem sempre. A Bíblia é um livro santo, sagrado, inspirado, nobre. Mas quando a gente faz uma exegese, quando a gente se depara com esses dualismos, exegese o que seria? O estudo dos originais. A Bíblia ela está em hebraico, uma porção em aramaico e o restante em grego. Quando eu estudo o grego, o aramaico e o hebraico, aí eu vou mais fundo na palavra de Deus. E aí eu começo a entender o que é esse dualismo. Porque os homens que traduziram a Bíblia criam na vida após a morte. Então, nos seus originais, a Bíblia não consta esse dualismo. Compreende por que a Bíblia tem esse dualismo nos dias de hoje? Nos originais não há. Então há necessidade às vezes de um estudo mais fundo, mais profundo. E todos nós podemos hoje ter um estudo desse, porque a ciência ela avançou a forma de você consultar. Você pode ir à internet e você pode ir num site de léxicos ou de dicionário, consultar palavrinhas do grego, do original. Olha que fantástico! Então nós temos agora teólogos amadores, podemos ter, isso é interessante. Você não precisa correr aí muito longe para encontrar isso tudo. Qual a segurança que a
mas segundo a palavra de Deus. Do que o ser humano é feito? Gênesis 2, verso 7. Você pode ir lá. Do que ele é feito? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente no hebraico é nefesh. Passou a ser nefesh, alma vivente. O homem passou a ser isso. Qual é a fórmula do ser humano? Pó mais fôlego de vida. E o que é esse fôlego de vida? Vento. É isso. Não passa disso. Não é uma entidade. Não é um ser pensante. É só isso. Fôlego de vida. Isso é fôlego. Muitos pregam que a alma se separa do corpo, porque a alma seria algo que volta para Deus como uma entidade. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus, mas esse espírito que volta a Deus, quando você olha do original, é isso. Fôlego de vida. Fôlego de vida é isso. A receita do homem é pó mais fôlego de vida. O homem é indivisível. Não há como você separar a alma do corpo, porque o corpo é a alma. O corpo é nefesh, o corpo é a alma. É impossível você separar um do outro. Enquanto há corpo, há alma. Pessoa, ser humano, alma vivente. O que a Bíblia nos diz sobre alma, né? Vamos a alguns livros da Bíblia. 3 livros nós vamos consultar. Ezequiel, em primeiro lugar. 18, verso 4. Você pode ir lá também. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quando eu lembro disso, eu lembro daquele verso que diz: o salário do pecado é a morte. Todas as almas são de Deus. A alma que pecar, morrerá. Eu lembro de que o salário do pecado é a morte, lá no Novo Testamento. Agora você pode abrir em Gênesis 46, verso 27.